Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, estarem fazendo nosso portal crescer e chegar em tantos lugares, né? Muitas pessoas que chegam aqui no nosso papo no dia a dia e mandam os comentários perguntam como é possível a gente ter algum tipo de esperança, de fé e de otimismo diante das situações todas que a gente enfrenta no nosso país e com essa onda toda, barra pesada que chega até as nossas cabeças, né? Gente, vocês conseguem imaginar o que seria da humanidade se todo mundo ficasse pessimista e abatido com as dificuldades? Talvez nós estivéssemos ainda na época da pedra lascada, né, entre muitos trogloditas. Bom, os trogloditas ainda estão por aí, né? Eles vão se reproduzindo, eles vão preenchendo vários lugares em países como o nosso, sobretudo no momento e no governo atual. Mas é necessário, gente, que a gente consiga cada vez mais entender a realidade e conseguir também imaginar formas da gente sair dessa arapuca que a gente caiu, que o Brasil foi atirado. Existem muitos fatores externos, muitos fatores internos, mas tem muita gente aqui pensando o Brasil e tentando resistir também a tudo de ruim que acontece. O nosso portal, cada dia mais, ele me inspira e ele me motiva a estar aqui com vocês. Eu comecei aqui mandando vídeo para parentes, há um ano e pouco atrás, sem nenhum tipo de impulsionamento. Eu ainda sou um calouro aqui no meio da internet. Eu gravo meu programa com telefone celular, como é esse que nós estamos fazendo aqui, e boto uma luzinha aqui para ficar melhor e vamos embora. Estou fazendo meu programa ninja. Às vezes eu faço num lugar, faço no outro, na minha casa, num canto, no outro, na casa de um parente que eu estou visitando, enfim, no caminho. E é uma forma de comunicação que tem cada vez mais agregado pessoas. E isso é uma forma da gente ver que nós não estamos isolados no meio desse grande manicômio que está no nosso entorno, que é necessário a gente entender o que está acontecendo para oferecer algumas ferramentas. Outros países, eu já tive a chance, né, com muito esforço, de visitar alguns países assim que eu tinha grande curiosidade. Eu gosto muito de história e eu já pude ir à Alemanha algumas vezes. E Berlim é uma cidade que eu gosto muito, uma cidade muito fascinante, apesar dela ser uma cidade com um certo ar sinistro, porque quando você está naquela cidade toda arrumadinha, com as pessoas bem vestidas na rua, andando de bicicleta, os carros alemães, você vê tudo funcionando, os cafés, os restaurantes, enfim. E você observa que aquela cidade foi bombardeada 94 vezes, que 1 milhão de alemães foram mortos ali. Era uma cidade que era o epicentro, né, da prisão de judeus para mandar para os campos de concentração dentro da Alemanha, na Polônia. Enfim, e você quando se depara com esse tipo de realidade e vê que hoje eles conseguiram construir um país que superou essas dificuldades mais tenebrosas, a gente tem que se inspirar no nosso país também. É possível que a gente consiga enfrentar essas situações todas. Quando você visita os países nórdicos, a Noruega, Suécia, Finlândia, enfim, aqueles países daquela região ali, Dinamarca, esses países, alguns séculos atrás, eram países de bárbaros, sem nenhum tipo de perspectiva de ter a justiça social que eles experimentam hoje. Então, é por isso que a gente tem que se motivar. Quando a gente vê o presidente da Argentina, que consegue, depois de um governo neoliberal desastroso, entreguista daquele povo, daquela nação, eles estarem encontrando alguma sanidade. A gente vê o discurso do presidente argentino absolutamente inspirador para a humanidade na abertura da ONU, a gente tem que ficar com algum tipo de otimismo. Bom, feitas essas considerações iniciais, espero que você não tenha saído do vídeo no meio dessa introdução, né? Vamos aos assuntos do dia. E o principal dele, a gente poderia falar aqui de Wilson Witzel, aqui no Rio de Janeiro, que é um assunto que aparentemente é local, mas não é. Ele é institucional do nosso país. Gente, nenhum governante brasileiro cai, nenhum governante é retirado do Poder Executivo se ele tiver uma articulação nas suas assembleias legislativas ou no Congresso Nacional. O impeachment não mede se um governante é ladrão ou se ele é honesto, se ele é entreguista ou se ele é um patriota. Mede exclusivamente se ele está bem blindado dentro das câmaras legislativas do Congresso ou não. A gente teve aqui no Rio de Janeiro Sérgio Cabral, que é reconhecidamente uma pessoa com enriquecimento suspeito desde priscas eras. Era um suburbano que ficou rico. Assim como a família Bolsonaro toda. A família que só movimenta
patrimônio com muito dinheiro vivo. Os filhos com 20 anos estavam comprando apartamento, com 27 anos comprando apartamento de R$1 milhão. Da onde vem esse dinheiro? É preciso ser muito inteligente para descobrir que tem uma coisa errada no meio dessa história. E a esposa atual do presidente da República recebeu cheque também. O Witzel está sendo caçado aqui no Rio de Janeiro sem ter aparecido um centavo na conta dele. No entanto, a mulher dele recebeu dinheiro, também de fonte suspeita. Isso aconteceu com o ex-governador Sérgio Cabral também e acontece com o presidente da República, que não explica de onde vieram os cheques que aterrizaram na conta da sua mulher número 1, da sua mulher número 2 e da sua mulher número 3, o homem de família, o homem respeitador, um homem muito fiel, um homem que gosta muito de zelar pelos princípios morais, né? Então, um cidadão que chega até a presidência da República, ele pode ser entreguista, pode ser corrupto, pode falar besteira, pode ajudar a matar o povo brasileiro com pandemias, pode ajudar a destruir as nossas matas e as nossas faunas, a fauna e flora, que ele mesmo assim, se tiver apoio no Congresso Nacional, ele não sofre impeachment. Ele pode destruir o nosso país, que ele não sofrerá impeachment se ele tiver os meios de comunicação apoiando e se ele tiver também o Congresso Nacional cúmplice dessa história toda. Aqui no Rio de Janeiro, o afastamento de Witzel é muito suspeito, porque ele se dá também com uma canetada de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. É uma coisa muito complicada e nós do campo progressista a gente tem que atacar e analisar com muita serenidade esse tipo de episódio, porque aberta esse precedente, essa caixa de Pandora, amanhã a gente elege um governante, elege um presidente e ele cai por uma canetada também. Então a gente tem que ter muito cuidado institucional na análise desses episódios todos. Aqui no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel ele sofreu isso, mas também no estado de Santa Catarina, um governador que é de direita, com a vice que é de direita, também está sendo afastado também num processo absolutamente mal explicado. Então, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. O Wilson Witzel ele é vítima de si mesmo, uma pessoa que não tem partido, não tem base popular, não tem conexão, não tem apoio na Assembleia Legislativa, enfim, está fadado a ser linchado mesmo e expulso do poder, mas isso a gente tem que ter muitas reservas para analisar esse assunto. Bom, isso posto, vamos passar para outros assuntos aqui. O ministro Paulo Guedes continua a ser desmoralizado a cada dia. As redes bolsonaristas, que eu analiso muitos, né, estão aí super preocupados com o fato do ministro Guedes estar publicamente sendo tutelado. E a situação econômica do Brasil está uma grande fraude. Guedes está demonstrando ser um grande vendedor de pirâmides, um cara que... Sabe aquele vendedor de pirâmide? O cara que vai arrebanhando um monte de gente com a conversa mole e as pessoas vão acreditando, vão depositando dinheiro. Depois o vendedor de pirâmide ele some com o dinheiro da pirâmide e o pessoal fica aqui embaixo só com as pedras da pirâmide. É mais ou menos isso. Paulo Guedes é um homem de mercado, um homem que tem empresas, tem consultorias, negócios envolvendo petróleo, gás, infraestrutura, e esse cara foi para dentro do governo. É um cara que mexe com dinheiro de banco, dinheiro de fundo de investimento, com dinheiro alheio, ficou rico mexendo com dinheiro alheio, empobrecendo ou lesando pessoas que acreditaram nos seus fundos de pensão. Não é à toa que existe a Operação Greenfield que está apurando isso, e foi paralisado ontem, mais uma vez, com julgamento no Tribunal Regional Federal em Brasília, que teve um voto já de um desembargador que entende que não houve lesão nenhuma, porque o Conselho de Valores Imobiliários lá, a CVM, disse que não teve lesão, mas o magistrado esqueceu que esse órgão é uma autarquia federal subordinada a Paulo Guedes. Então é muito complicado, né, a gente ter a opinião de um órgão subordinado ao ministro que deu algum parecer isento de que o ministro não contribuiu para a lesão de pessoas. O cenário externo ele continua cada vez mais complicado. As pessoas estão vendo que nós temos um ministro falastrão, uma pessoa que engana, que mente e que foca a retirada de recursos para o setor financeiro apenas no bolso do trabalhador, do servidor público, do aposentado, dos mais frágeis. Não é à toa que sofreu a ameaça de receber um cartão vermelho. E a gente vai tendo esse tipo de informação aqui, né? Informação do Banco Central, que o Brasil teve o menor investimento direto desde 2006 aqui no nosso país. O Brasil perdeu investimento, mesmo fazendo aquela milonga da reforma trabalhista, reforma tributária,
que ele está dizendo que vai fazer, reforma da administração pública, carteira verde e amarela, enfim, todas as milongas que atuam sempre contra o pobre não foram suficientes para que o Brasil tivesse mais investimento. Então a gente está perdendo investimento e mais. Além de não termos investimento, nós estamos tendo retirada recorde daquilo que já existia. Então o Brasil está virando um saco sem fundo. O déficit que nós vamos fechar nesse ano de 2020 vai chegar a R$1 trilhão. É muita coisa, sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de transformações emergentes. Quando acabar o auxílio emergencial, a gente vai vencer situações muito complicadas no Brasil. E Guedes, segundo as pessoas da direita, dos sites que eu acompanho, está ficando cada vez mais tutelado e desmoralizado. Ele estava dando uma entrevista ontem e estava o Ricardo Barros, o líder do governo Bolsonaro, atrás, soprando, tipo, já acabou. As leituras labiais foram engraçadíssimas que várias emissoras fizeram. O Ramos atrás com a boca fechada estava nitidamente cercando, tentando arrancar o Guedes ali da entrevista. E vamos acompanhar como é que foi esse reboque, esse pedala-robinho que Guedes sofreu. Vamos lá. Mensagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Agora eu tenho articulação política. Agora eu trabalhando. Então, ele foi ali meio que rebocado. Pegaram ele do tipo, cala a boca, Magda. Cada vez que você abre a boca, você fala besteira. Você vai falar novamente que vai querer tributar o cidadão brasileiro. Isso vai dar problema depois. Então, o Eduardo Moreira colocou aqui no Twitter dele, só para lembrarmos qual o plano. Guedes destrói a economia, vende tudo a preço de banana para os amigos, é demitido, vai embora do país com informações privilegiadas para assumir uma posição bem remunerada em algum banco e nós pagamos a conta. Parlamentares aplaudem o plano, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Então o Guedes vai ficar até o último centavo que ele puder levar para os interesses que ele está ali para defender, né? Os interesses de bancos, de investidores, das grandes potências, das corporações transnacionais. Ele não tem nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de consideração com o presidente da República. Ele está ali para fazer negócios e essas pessoas, elas não têm escrúpulos. Ele pode ser humilhado, mas se ele estiver conseguindo realizar a tarefa dele, ele vai continuar no governo Bolsonaro. Cabe a nós fazermos as críticas. E o jornal de hoje, os jornais de hoje, especificamente o Globo, né, eles têm uma parte lá que eles falam dos 50 anos, o que estava rolando 50 anos atrás. E no dia 24 de setembro, há 50 anos atrás, o jornal Globo ele começava a sua campanha, articulado com o governo americano, de derrubada, de desgaste do presidente chileno recém-eleito, Salvador Allende. Aqui na capa, a gente pode ver já o início dessa articulação. Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Allende provoca depressão e pânico econômico no Chile. Como Allende não era um entreguista, ele estava querendo o Chile para o povo chileno, então ele já começou, através de articulações que já tinham acontecido no Brasil para derrubar o governo brasileiro em 1964, essas articulações continuaram na América Latina, porque sempre os interesses transnacionais tinham seus golpistas internos, aqueles que atuam contra o seu próprio povo para beneficiar as grandes corporações. A família Marinho, ela tem um papel geoestratégico aqui na América Latina. Além de atuar contra os interesses nacionais, a família e o grupo atua absolutamente conectado com a embaixada norte-americana para atacar também outros países, outros governos que não comunguem do entreguismo, né? Aqui eu vou pegar aqui mais uma manchete, só para ilustrar, e vou disponibilizar para vocês aqui, tá, gente? Quem puder, é interessante. Olha aqui. Allende vence sem a maioria absoluta. Gente, todas as notícias que diziam respeito ao Chile nesse mês de setembro foram no sentido de desmoralizar o governo chileno que estava acabando de ser eleito. Resultado, o terreno foi preparado perante a opinião pública quando chegou no dia 11 de setembro de 73, o Pinochet, o assassino, genocida, traidor e ladrão, dá o golpe e conspira de forma que o Allende foi assassinado.
O povo chileno é colocado ali numa situação de ditadura absoluta, as riquezas chilenas vão para as mãos de poucos, e adivinha quem é que tem conexão com essa história aqui no nosso país, né? Pois é, ele mesmo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, o homem que não demonstrou ter escrúpulos alguns para atuar a favor da ditadura Pinochet, num governo que estava assassinando professores, estudantes, religiosos, parlamentares, sindicalistas, intelectuais, músicos. Pois bem, esse governo genocida contou com a participação desse brasileiro ilustre, que parece não ter aprendido nenhuma lição, porque pobre, povo, estudante, servidor público para pessoas como Paulo Guedes tem que ser exterminados mesmo, né? Tem que ficar ali quietinho, tem que perder direitos, não pode incomodar. Todos nós aqui temos que estar funcionando apenas para proteger os interesses dos grupos aos quais pessoas como ele defendem. Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, suas críticas, obrigado. Desculpe pelo vídeo muito longo, mas é como dá. Eu quero fazer um outro tema aqui, por isso que não deu para encaixá-lo aqui, que é o filme lá, Rede Social. A gente vai falar no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau.